Olá pessoal, sou o professor O'Hara e a gente vai dar continuidade à disciplina de nutrição aplicada à enfermagem. Então a gente vai falar agora no módulo 4 sobre duas unidades. Primeiramente a gente vai falar sobre a importância da boa alimentação e pirâmide alimentar e alguns pressupostos teóricos a respeito. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios básicos do processo nutricional. Então quando a gente fala um pouquinho sobre boa alimentação, então às vezes as pessoas elas ficam se perguntando o que comer, quando comer, que tipo de alimento deve comer, quando, como e por quê. Diversas são as literaturas que trazem alguns artifícios para que as pessoas possam conseguir adequar a sua boa alimentação, e isso é proposto por diversos profissionais da área da nutrição, nutricionistas, nutrólogos, sempre visando a boa qualidade e bom estilo de vida, né? Boa alimentação também. Então, a boa alimentação está inerente ao bom estilo de vida. E para isso é preciso que a pessoa tenha alguma disciplina ao se alimentar. Horários predispostos para comer, os tipos de nutrientes, os tipos de alimento que ela vai escolher para fazer parte da sua dieta, é claro, de acordo com as suas necessidades. Então, eu quero que vocês acompanhem aí comigo. A alimentação, ela é uma preocupação constante na rotina das pessoas, como eu já falei para vocês, porque as pessoas sempre vivem em busca, claro, de uma vida saudável, né? Então, elas sempre se perguntam o que, quando, quanto e o que consumir, que tipo de alimento deve consumir. Diversos são os artifícios, como eu já falei para vocês, e alguns deles é a roda de alimentos ou a pirâmide alimentar. Então, a roda de alimentos, pessoal, ela é uma imagem, né, em forma de círculo que nos ajuda a escolher e a combinar os alimentos que deverão fazer parte de nossa alimentação diária. Ela é dividida em segmentos de diversos tamanhos, que se designam grupos que reúnem alimentos com propriedades nutricionais semelhantes. Então, ela é um pouco ao contrário da pirâmide de alimentos. A roda ela não hierarquiza o tipo de alimentos, ela apenas vai atribuir a importância de cada um. Como vocês podem ver na figura aí, né? Aí são cereais, derivados de tubérculos, carboidratos, grãos. Geralmente as pessoas devem se alimentar entre 4 a 11 porções, né? Os grãos de 3 a 5 porções, as frutas de 3 a 5 porções, os laticínios aí de 2 a 3 porções, as carnes, pescados, ovos, ou seja, as proteínas, 1,5 porção a 4 porções e meia, os legumes, né, de 1 a 2 porções, e as gorduras e óleos, né, os alimentos que são aí dotados de gordura, entre 1 e 3 porções. Então, como vocês podem ver aí na figura, aí está disposto todos esses alimentos, do 1 até o 7. Quando comer, então? Então, é preciso que as pessoas programem as refeições de modo que possa cumprir, né, todo o papel que essa alimentação tem aí no seu processo fisiológico, certo? Então, alimentando sistematicamente nos mesmos horários, o organismo ele acostuma-se a um novo ritmo e ele ficará condicionado a esperar a comida somente nesses horários. Então, se você acordar mais tarde, perdendo a hora do café da manhã, por exemplo, então você tem que fazer a refeição na hora do lanche para manter, então, as outras refeições em um horário programado. Continuando aí, quanto comer? Então, o ideal é fazer basicamente uma refeição a cada 3 horas. Aí eu trouxe uma figura para vocês, onde tem disposto como deve ser aí o prato ideal. Então, na parte verde relacionada aos vegetais, a parte vermelha as frutas, a parte lilás as proteínas e a parte marrom os grãos. Então, o prato deve ser disposto dessa forma para que ele seja melhor aproveitado, né, em relação ao perfil nutricional de cada um. Então, uma vez que se fixem os horários, né, uma tolerância mais ou menos de meia hora, né? Então, é preciso que haja esse intervalo de 4 em 4 horas entre as refeições, e aí fixe um intervalo, uma tolerância de meia hora entre os horários pré-definidos, né? Contanto que eles sejam obedecidos os intervalos mínimos e máximos. Então, geralmente é necessário que façam esses intervalos regulares para que a pessoa possa ter aí uma chance reduzida de desenvolver aí fome fora de horário, para que possa se alimentar de alimentos que não devem estar dentro da sua dieta, né? Ou seja, comer besteiras. Então, para alimentar-se bem, é preciso que a pessoa tenha autocontrole, é preciso que ela saiba que são diversos alimentos que podem trazer benefícios, assim como também são diversos os alimentos que podem trazer malefícios à saúde. Então, todos sabemos que alimentos que são dotados de sódio, gorduras saturadas, muitas gorduras, né, no geral, eles são alimentos que vão trazer aí diversos malefícios à saúde do indivíduo.
Então, se a pessoa ela tem uma vontade, né, de ter bons hábitos de vida, de ter uma alimentação saudável e equilibrada, além de equilibrar os horários, ela também tem que associar a esses horários o tipo de alimento necessário ao seu perfil nutricional, certo? E para isso, acompanhe aí comigo. É importante que, né, a pessoa tenha em mente que toda rotina exaustiva de trabalho, dia a dia, ela vai fazer com que as pessoas fiquem alerta quanto à importância de manter esses hábitos saudáveis, como eu já falei para vocês. Então, o ideal é optar por alimento saudável, além, né, de associar isso a bons hábitos de vida, como prática de atividades físicas, né, uma alimentação balanceada. Então, uma dieta equilibrada é um dos determinantes de uma vida sem complicações futuras. Todos nós sabemos que uma boa alimentação ela vai prevenir contra doenças cardiovasculares, contra doenças como a obesidade, por exemplo, doenças cardíacas, doenças circulatórias. Então, uma boa alimentação ela sempre influencia na prevenção de tais doenças. Uma boa alimentação ela está inerente à manutenção adequada da saúde de cada indivíduo. E para isso é preciso que a pessoa tenha em mente algumas noções básicas de como calcular, de como entender o que é uma caloria. Em módulos anteriores eu falei para vocês sobre o tipo, sobre o que é caloria, sobre a forma de que esses alimentos vão fornecer energia para as pessoas, para cada indivíduo. É preciso que cada um tenha em mente para que ele possa, então, traçar um perfil, né, de dieta que seja adequado aí para a sua vida, levando em consideração a correria do dia a dia, rotinas exaustivas de trabalho, dentre outros. Então, continuando, acompanhe aí comigo que o peso ideal é determinado através do índice de massa corporal, né? Então, para você poder saber, né, qual que seria o seu peso ideal, é preciso que você, então, determine o índice de massa corpórea, o índice de massa corporal. Então, esse índice de massa corporal ele é uma medida que serve para determinar se uma pessoa está abaixo, se está com sobrepeso, ou se está no seu peso ideal, certo? Então, para fazer o cálculo desse IMC, é preciso que a pessoa tenha em mente o seu peso e também a sua altura. Então, o cálculo é muito simples. Como vocês podem ver aí, o cálculo ele é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, acompanhe no slide aí. Você vai pegar o seu peso e você vai dividir pela sua altura ao quadrado. Então, a primeira coisa é saber exatamente a sua altura. Você vai colocar essa altura ao quadrado e vai dividir ela pelo seu peso. Uma vez tendo o produto, né, dessa conta, né, dessa divisão, você vai ter, então, o índice de massa corpórea. E aí, então, você vai determinar o seu IMC. Então, abaixo de 18,5, você está abaixo do peso, né, ou seja, abaixo do peso ideal. Entre 18,5 e 24,9, você está com seu peso absolutamente normal. Entre 25 e 25,9, você está acima do peso, ou seja, sobrepeso. Aí já é um alerta para você aí ver que está com tendência aí a desenvolver obesidade, talvez grau 1, já é o momento para você ter um alerta aí e dar um fim nessa situação. Entre 30 e 34,9, obesidade grau 1, 35 a 39,9, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3. Então, pessoal, quando a pessoa tem aproximadamente um IMC abaixo de 18,5, é um corpo magro, né? Ele deixa de ser saudável, o organismo fica mais vulnerável às infecções, né? E se o baixo peso persistir, mesmo com uma alimentação normal, é preciso que haja aí a procura de uma ajuda profissional, uma ajuda médica, ou de um nutrólogo ou nutricionista, certo? Porque geralmente é uma pessoa que tem dificuldade para engordar, né? Então, deve-se fazer um acompanhamento aí. Se a pessoa tiver o peso ideal, que é entre 18,5 e 24,5, então é um peso adequado à altura. É importante manter essa educação alimentar e atividades físicas e ficar atento a esse valor, sempre dentro do limite, certo? Para que a pessoa não entre em situação de sobrepeso. Já o sobrepeso, que é o IMC aí entre 25 e 29,9, essa faixa ela vai indicar, como eu já falei anteriormente, uma predisposição aí à obesidade, ou seja, é um alerta. Então, dependendo do histórico familiar, pessoal, pode haver um quadro aí de pré-diabetes ou hipertensão. Então, o ideal é procurar uma orientação médica ou uma orientação profissional do ramo da nutrologia ou da nutrição, né, para que a pessoa não chegue a entrar na obesidade grau 1. Então, quanto mais quilos extras a pessoa tem, mais dificuldade ela tem para emagrecer.
No caso da obesidade grau 1, então o risco de desenvolver diabetes já é bem maior, está aí por volta dos 20%, e de hipertensão vai ultrapassar os 25%. Então, há um risco maior de outras doenças cardiovasculares também, como eu falei para vocês. A alimentação, ela influencia aí, diretamente no desenvolvimento aí das doenças cardiovasculares, articulares, né? Alguns distúrbios psiquiátricos, a apneia do sono, por exemplo, bem como diabetes e hipertensão, e até alguns tipos de câncer. Na obesidade grau 2, que é de 35 a 39,9, há o risco de desenvolver diabetes, ele chega aí a 40%. E a chance de surgir outras doenças associadas como obesidade, como reumatismos, câncer, hipertensão, dentre outros problemas circulatórios ou cardiocirculatórios, chega aí a 50%. Então, é necessário estritamente, exclusivamente, a orientação médica para controlar esse tipo de situação. Na obesidade grau 3, que é um índice de massa corpórea acima de 40, então o risco de desenvolver doenças associadas ao excesso de peso, tais como diabetes, reumatismo, câncer e a hipertensão, eles já chegam aí aos 90%. Então, é um estágio em que pode ser indicado a cirurgia para redução do estômago, né, pode ser indicada de acordo com cada situação, e a orientação médica, a orientação de profissionais relacionados à área, ela é estritamente fundamental. Então, continuando aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pirâmide nutricional, ou pirâmide alimentar. Como anteriormente vocês viram que a roda, ela traz a disposição dos alimentos de acordo com a sua importância. Aqui na pirâmide, ela vai trazer uma hierarquização de alimentos, onde a gente tem na base, e isso vai diminuindo, a quantidade de porções que nós devemos fazer uso desses alimentos. Então, quanto mais na base, quanto mais relacionado aí a essa questão da base vai aumentando para o cume, a gente vai diminuindo aí as porções que devem ser feitas desses alimentos. Então, acompanhe na figura aí. Então, nessa figura aqui, eu trouxe a pirâmide alimentar para vocês de acordo com as necessidades da população brasileira. Então, aí na base, vocês podem ver que nós temos cereais, pães, tubérculos, raízes, ou seja, todos os tipos de carboidrato, né? Então, geralmente, carboidrato aí a gente tem que fazer um uso aí de 5 a 9 porções, certo? Logo, nessa porção intermediária, nós trouxemos aí as frutas e as hortaliças, que estão aí uma média entre frutas de 3 a 5 porções e hortaliças de 4 a 5 porções. Logo mais acima, nós temos os leites, produtos lácteos, nós temos algumas carnes, tipo peixe, frango, carne bovina, ovos e leguminosas. Leite e derivados, aproximadamente 3 porções. Carne, ovos e algumas outras proteínas, de 1 a 2 porções. E as leguminosas, aproximadamente 1 porção. Como vocês podem ver, no cume ou no ápice da pirâmide, nós temos os óleos, as gorduras, os açúcares e os doces. Ou seja, o mínimo possível desse tipo de alimento é necessário para uma boa alimentação. Então, óleos e gorduras entre 1 e 2 porções, açúcares e doces entre 1 e 2 porções. O que nós devemos ter em mente é que alimentos dotados de sódio, açúcar, lipídios, gorduras saturadas são alimentos que são estritamente prejudiciais aí aos bons hábitos de vida. Então, é necessário que a gente tenha aí uma cautela ao se alimentar desse tipo de alimento, ou seja, fast foods, enlatados, condimentados, todos são alimentos que podem trazer aí malefícios à nossa saúde, trazendo aí a predisposição de doenças cardiovasculares, doenças circulatórias em geral, doenças como a apneia do sono e até alguns tipos de câncer. Então, o ideal é a gente conhecer essa pirâmide para a gente poder adaptar a nossa necessidade diária de alimentação, certo? Continue acompanhando aí. Nós temos 3 conceitos importantes para a gente discutir. São eles a variedade, a proporcionalidade e a moderação. Então, são 3 conceitos que dentro da boa alimentação são bastante importantes. Então, no que diz respeito à variedade, então é necessário estimular o consumo entre os diferentes grupos de alimentos. Ou seja, esses alimentos que compõem a pirâmide, e também dentro do grupo que compõe esses diferentes tipos. Então, nenhum grupo é mais importante do que o outro. Então, é necessário que, para uma alimentação adequada, tenha que existir, por obrigação, uma variedade de alimentos. A proporcionalidade ela vai representar o tamanho do grupo, certo? E a indicação do número de porções recomendadas. Então, a ingestão de alimentos de grupos de tamanho maior deve ser feita em maior quantidade. E a moderação ela vai representar pelo tamanho dos grupos, das gorduras, açúcares, que são localizados aonde? Como eu acabei de falar, no topo da pirâmide. Então, a gente deve usar moderadamente esse tipo de alimento, certo?
porque recomenda-se cuidados na adição aí de gordura, açúcar na dieta, para que não venha trazer aí malefícios à nossa alimentação, certo? Então, pessoal, como vocês podem perceber, né, a gente está discutindo um pouco sobre essas dietas, sobre a pirâmide alimentar, vocês puderam observar que as dietas elas foram construídas de acordo com a necessidade de cada um, e elas são construídas de acordo com a necessidade de cada um. Então, aí na pirâmide alimentar, nós temos vários níveis hierárquicos de alimento, e eles são dispostos no prato do brasileiro de acordo com o perfil nutricional que ele busca, certo? Então, acompanhem comigo aí. Todas essas dietas, elas são elaboradas com alimentos típicos do hábito alimentar em 6 refeições, né? Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite. Então, foram selecionados os alimentos e as preparações mais habituais aí do cotidiano nacional. Então, essa pirâmide, como vocês puderam observar, ela é dividida em 4 níveis. No primeiro nível, tem o grupo dos cereais, tubérculos e raiz, como eu já falei. No segundo nível, o grupo das hortaliças e o grupo das frutas. E no terceiro nível, o grupo do leite, produtos lácteos e as proteínas, né, advindas da carne. E no quarto nível, o grupo aí das gorduras e dos açúcares. Né? Então, o objetivo é complementar a orientação nutricional baseada na pirâmide alimentar. Então, o ideal é que não precisa seguir estritamente o que está na pirâmide, mas tendo ela como um norte, é que é importante aí para você ter noção do que é alimentar-se adequadamente. Então, escolher uma dieta variada, uma dieta que seja proporcional às suas necessidades, dar preferência aos vegetais, como frutas, verduras, legumes, ficar atento ao modo de preparo, né? Outra coisa muito importante é ler o rótulo dos alimentos. Para aquelas pessoas que buscam, né, um perfil nutricional aí, mais próximo ao saudável, é preciso que ela leia os rótulos, que ela veja a quantidade de açúcar, sódio, carboidrato, de calorias, ou seja, de energia que cada alimento fornece. É preciso que ela tenha noção do valor nutricional de cada alimento que ela vai consumir. E o que é ideal é você dar preferência a tudo que seja saudável, a tudo que seja orgânico. Então, frutas, verduras, legumes, né, aquela quantidade adequada de proteínas, carboidratos, que também são necessários para a produção de energia e para as funções fisiológicas do organismo. E sempre diminuir aquilo que traz malefícios, como sódio, gordura, gorduras saturadas. Se for dar preferência a gorduras, dê preferência às gorduras insaturadas. Isso facilita aí e melhora os seus hábitos alimentares e também te previne aí várias doenças, como a gente acabou de falar. Então, continuando aí, é preciso que você tenha em mente, né, que medidas radicais, dietas que tenham um resultado muito rápido, ou que anunciam um resultado muito rápido, elas não são recomendadas, né? Então, eles devem ser gradativamente modificados, de acordo com o seu perfil nutricional. Então, é preciso que os seus hábitos se modifiquem para que você tenha aí uma perda de peso saudável, uma adequação desse peso de forma saudável. Então, utilizar açúcar, doce, sal, alimentos ricos com moderação, como eu já falei para vocês. Consumir alimentos com baixo teor de gordura. Preferir as gorduras insaturadas. E outra coisa importante é diminuir o uso de bebidas alcoólicas, ou até mesmo evitar o uso de o tabagismo, evitar o uso, né, do cigarro, evitar fumar, porque tudo isso, associado a uma péssima alimentação e péssimos hábitos, vai trazer aí diversos malefícios, bem como também não realizar atividades físicas. Né? Então, é todo um combo. Não basta a pessoa apenas achar que está se alimentando bem e não ter bons hábitos de vida, para que ela ache que vai estar aí com uma vida saudável. Certo? Então, para manutenção aí, promoção e até prevenção de agravos em saúde, é preciso que ela tenha não só uma alimentação saudável, mas também diversos hábitos de qualidade de vida, certo? Assim a gente acaba a unidade 1 desse 4º módulo. Espero que vocês assistam os vídeos e, associando ao material que é complementar, vocês aí consigam assimilar o conteúdo que foi ministrado para vocês. Até mais!